acho importante pensar por aí. Ninguém vai me perguntar o que criança faz sobre luto? Essas perguntas, coisas que eu quero responder. Bom, então tá. Criança fica de luto, sim. Porque esse é o pobre indivíduo que tem luto não reconhecido, é criança. Né? Não fala para ele que ele é criança, não vai entender. Não, ele não vai entender como adulto, porque ele é criança. Essa definição está corretíssima. Né? E ele ser criança significa que, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo e emocional, ele tem uma forma de ver o mundo, né? Que é própria da idade dele, no momento do desenvolvimento que ele tem. Até aí, ok. Né? A criança vem e pergunta para a gente assim, por que faz trovão? Né? E aí a gente vai falar o quê? Né? Vai explicar uma coisa, eu não sei explicar por que faz trovão. Se alguma criança me perguntasse isso, eu ia ficar apertada. Mas a criança pode perguntar para a gente assim, por que as pessoas morrem? A criança que tem uma doença grave e pergunta, eu vou morrer? Eu parto do princípio que a pessoa só pergunta o que ela quer saber. Se a pergunta é essa, eu vou morrer, a criança quer saber se ela vai morrer. Talvez ela não vá digerir a totalidade da informação. Né? Uma criança que tenha perdido o pai, vamos dizer, chega para a mãe e fala assim, mamãe, você não vai morrer, né? Promete para mim que você não vai morrer. Vocês acham que a mãe tem que falar o quê? Um dia eu vou morrer? Olha que bonito, meu amor por você não vai morrer. Tá bom. A criança pode querer uma coisa mais pragmática. Né? A criança quer assim. Oi? É claro. O que é esta coisa doida que alguém morre e a vida muda, não está mais aqui, né? Então, é um reasseguramento importante, claro, mas às vezes a criança quer ver isso traduzido em ação, né? Tem uma cena assim que é clássica. Fala para o menino assim, seu pai morreu. Aí o menino fala assim, quem vai me levar no futebol? Que menino insensível, acabou de saber que o pai morreu e está preocupado com o futebol? Quem vai levar? Gente, ele está falando assim, como é que fica a minha vida com essa informação? Eu não sei o tamanho dessa informação, não sei o que eu faço com ela. Então eu recorro ao conhecido. Conhecido é meu pai e eu vamos ao futebol. Então não tem mais esse conhecido, opa, bagunçou. Fala aí quem vai levar ao futebol, por isso que vai no pragmático. Né? Assim, papai morreu, mas continua te amando, ok. Mas a criança quer uma coisa mais objetiva. Né? Então, a mamãe vai morrer, a mamãe prometa que você não vai morrer, é dificílimo, porque se você tem uma postura de verdade com o seu filho, você vai falar, eu não posso te prometer isso. Né? Você vai falar assim, não, é só quando eu ficar velhinha. Aí ela fala assim, mas papai morreu e não era velhinho. Né? E a vovó está aí, ela é velhinha e não morreu. Né? Então é uma lógica que não funciona. Né? E a criança pega isso, ela sabe. Ela percebe algumas coisas da lógica do adulto que não são lógicas. Né? Então, eu já ouvi mães falarem, tá bom, eu prometo, até passar a angústia. Tá bom, eu prometo, aí a criança sossega. Né? Ela vai voltar a esse assunto com outra carga de angústia, diferente, mais tarde. E aí a gente pode conversar sobre a universalidade da morte. Talvez, naquele momento, a angústia fosse tão grande, o medo do abandono da mãe fosse tão grande, porque se o pai morreu e a mãe vai morrer também, e agora o que será de mim? Né? Aí ela pode precisar de tempo para pensar nisso mais tarde. Que é uma coisa interessante para a gente pensar. Mas não é fácil. Né? Se você tem assim, um contrato de falar a verdade, você vai se colocar numa situação que a verdade pode não ser dita naquela hora, ou daquele jeito.
né? Criança compõe o conceito de morte quando ela junta três coisas, três noções, né? De irreversibilidade, que a morte, a gente não desmorre, a gente morre e não desmorre. Irreversibilidade. Causalidade, a gente morre de alguma causa, precisa acontecer alguma coisa para a gente morrer, e universalidade, todos vamos morrer, né? Esse é o último conceito para o conceito grande de morte que a criança adquire e que é muito angustiante para ela, porque aí ela fala, eu também, esse negócio de universal me inclui, e aí fica meio difícil, porque enquanto é saber do que morreu o cachorro, do que morreu o papai, eles, né? O papai volta? Não, o papai não volta, quando morre, não, eles morrem. Tá. Agora, esse negócio de todo mundo, eu inclusive, é muito angustiante. É o que eu estava falando hoje à tarde, que é o que provoca o comportamento de risco, para provar que eu não vou morrer. Eu faço risco, mas eu não vou morrer. Quer ver só? E aí vai, faz um monte de bobagem e às vezes morre ou mata. Então, para a gente entender isso da criança, a compreensão que ela faz, mesmo que a gente fale assim, mas ela brinca e os carinhos dos joguinhos nascem 1000 vezes, tem não sei quantas vidas, etc. Ela sabe que ali é o joguinho, que é diferente da vida, né? Ela pode pensar como seria se fosse daquele jeito, mas ela sabe que são duas realidades diferentes, né? Uma vez alguns alunos fizeram uma pesquisa, a gente tinha o interesse de saber se a criança que vive exposta a um risco de morte, a risco de morte dela ou do seu ambiente, se essa criança desenvolve o conceito de morte mais cedo do que a criança que não tem essa experiência. Então a gente desenhou uma pesquisa com crianças que vivessem em lar intacto, com seus pais vivos, não separados, né? Então criança que não tivesse tido uma perda. E a gente fez de tudo. Não servia de cachorro, não servia de avô, não podia ter tido nenhuma perda, né? E a criança, para a gente contrastar, a criança que morasse na rua, que morasse mesmo na rua. Porque em São Paulo tem muita criança que vai para a rua de dia e volta para dormir em casa, e tem uma casa, né? Disfuncional, lugar de risco, tudo isso, mas ela tem uma casa para voltar. E tem aqueles que moram na rua definitivamente. Então, a gente pensou algumas perguntas para contemplar estes três aspectos. Uma era, o que acontece quando você morrer? Outra era, o que a gente faz para as pessoas mortas voltarem à vida? Quando você vai morrer, do que você vai morrer? E tinha uma quinta, que eu estou lembrando. E pronto, então tinha as perguntas, como desenho de pesquisa era o mais basiquinho do mundo, né? 2 grupos, a gente tenta parear e tal, pergunta para esse, pergunta para aquele, e vê. E numa moldura de Piaget, para pensar o desenvolvimento cognitivo, que resposta eles davam, em que período estivesse do Piaget e tal, muito bem. E lá foram os alunos para campo, né? Aí eles iam lá em São Paulo, na Praça da Sé, e iam para abordar as crianças, tinha até 14. A gente não queria que fosse muito adolescente, né? E acabava que eles ficavam com medo, porque as crianças às vezes eram meio hostis, não estavam muito afim de conversa, achavam que os estudantes iam fazer alguma coisa para prendê-los, ou queriam seduzir para o tráfico e tal. Era meio difícil a abordagem. Aí eu lembro uma aluna falou assim, e se a gente pedir para a polícia ir junto com a gente? Amor, aí que o menino não vai querer saber de você, né? Pede para o PM ficar do seu lado, ele morre de ódio do PM, né? Mas a gente foi indo, elas começaram a fazer meio que aclimatação, ficavam passeando lá na Praça da Sé como quem não quer nada, e conversavam, se aproximavam e tal, aí pronto, deu para fazer, né?
E no lar também a gente fez. E as respostas foram muito interessantes, muito bacanas. Por exemplo, essa pergunta, do que você vai morrer? Do que as pessoas morrem? A gente teve criança de lar que falava de fome. A gente fala, caramba, essa criança não tem essa realidade, ela não sabe o que é morrer de fome, né? Ela sabe porque ela vê na televisão. Então ela sabe que tem gente que morre de fome, não precisa ser ela, né? Agora, o menino da Praça da Sé, ele falava, os homens matam, morre de 3 oitão, né? Então ele falava da realidade vivida mesmo, sem filtro, né? Aquela que falava assim, o que vai acontecer depois que você morrer, né? Então tinha criança aí, dependendo, né, da idade, que falava, eu vou voltar à vida, de lar eles falavam isso, as pessoas vão chorar, né? Então, ela sabia que ela fazia falta, né? Criança de rua falava assim, não vai acontecer nada, eles vão me enterrar. Na hora que a gente começou a ler a resposta assim, não vai acontecer nada, eu falei, gente, este cara, ele é nada, né? Assim, a vida dele é nada, ele vivo ou ele morto, não muda nada. Que tristeza você ter esta percepção de você, de estar na rua, é a quebra absoluta de vínculos, né? Tanto faz eu estar aqui, ninguém vai chorar a minha morte, era isso que eles falavam, né? Aí você entende assim, por que você é assaltada e morta se você falar só assim, espera um pouquinho, pá, pronto, matou, né? Porque vida não vale nada, porque a sua vida vale, né? Então, eu lembro que da discussão disso aí, eu fui falar com a secretária do menor na época, porque eles iam fazer umas casas de abrigo para os meninos de rua, e eu entendi uma coisa que eu fui discutir com ela, eu falei, não faz muita regra, faz regra o mínimo, que enfim, para ter uma convivência aí, mas se fizer uma coisa assim, tem que chegar e antes de dormir tem que tomar banho. Se não tomar banho, não pode vir para casa porque tem que dormir de banho tomado. Se começar a fazer assim, eles não vêm, eles não virão, porque isto para eles amarra, não é um organizador como a gente gostaria que fosse, né? Amarra. Então eu só vou lá se eu for bonzinho, né? Não é a proposta da casa. A proposta da casa é que eles possam ir lá e dormir com segurança e comer alguma coisa, e se quiser sair na outra manhã, saia, né? E aí a gente discutiu muito isso, o significado da relação, porque ir para a casa de abrigo era uma coisa temporária, sem nenhum outro significado. Então não vamos colocar significados num negócio que não tem, senão vai ser aversivo para eles. E nas casas que eles fizeram naquela época, eles fizeram assim, bem solto, né? Então, os meninos iam, ficavam, saíam, tal, nem sempre tomavam banho antes de dormir, porque alguns tomavam porque eles achavam muito gostoso, né? Mas a instituição não pode ir contra a possibilidade de vinculação daquele indivíduo, né? As crianças de lar que tinham mais informação sobre morte e tudo mais, eram as que ou tinham adoecido ou algum irmão tivesse adoecido. A gente tinha a condição de ninguém ter morrido, né? Mas ter vivido uma doença, né, fazia diferença na percepção de morte. Eles faziam isso mais cedo, né? Acabou sendo uma pesquisa bem interessante. Eu pude apresentar até num congresso, os alunos ficaram felizes, né? Porque uma pesquisa de iniciação científica, assim, rapidinha, que a gente fez e tal. E foi interessante. E que trouxe resultado, enfim, que a gente pôde dividir, trazer para a comunidade e tudo, né? Mas é uma questão que a gente batalha muito, como validar o luto da criança. E as cartinhas? É o seguinte, eu trouxe para vocês há 2 anos e meio, a PUC de São Paulo fez um convênio, um trabalho com o serviço funerário do município de São Paulo, que é municipal, não é privado, é municipal.
E a gente fez um trabalho legal. Não foi só a psicologia, eu entrei com a psicologia para entrar com o LELU, Laboratório de Luto, né? Mas entrou direito, entrou história, entraram outras áreas da universidade, foi um projeto grandão, bacana. Porque a gente trabalhou com alguns cemitérios de São Paulo, com os servidores desses cemitérios, né? Os coveiros, que não é mais para chamar coveiros, como é que é? Vou lembrar. E que eles têm uma questão de saúde mental grave, muito séria, porque para eles o trabalho, que a gente espera que seja uma coisa gratificante, que nos garanta o respeito e que a gente goste, que a gente tenha prazer em falar e tal, para eles é o contrário, é motivo de vergonha, né? Eles contavam, vai comprar uma coisa no crediário, vai preencher lá o que você trabalha, o que você faz. Eles escreviam servidor municipal. Se a pessoa fosse esmiuçar um pouquinho mais, mas o que você é? O servidor municipal tem 500 graus, né? Eu trabalho no cemitério. Diz que tinha gente que recuava, que ficava meio com nojo. Fala sério, o que é você falar do seu trabalho e perceber essa reação das pessoas, né? Então, eles tinham uma questão assim, de clínica do trabalho mesmo. Eles tinham um sofrimento, tem um problema de alcoolismo grande, tem problemas de relacionamento em casa, né? Então, é uma população que é mal atendida, mal cuidada, e isso pode estar risco, né? Risco de adoecimento. E aí, o que a gente começou a fazer? Trabalhar com eles e trabalhar coisas para a população. Então, isso que eu estava falando, vai ficar aí amanhã eles pegam isso? Tá. Porque nós fizemos umas cartilhas para conversar sobre morte com adultos e umas para conversar sobre morte com crianças, com a ideia de ficar nos locais, nas agências, né, do serviço funerário, onde as pessoas vão para comprar o caixão, as flores, encomendar as coisas lá quando morre alguém. Para ficar e assim, leva para casa, porque nisso também não é hora de você querer ler nada, né? Leva para casa, uma hora lá você vai ler. E o das crianças, bem interativo, lugar para desenhar coisas, para contar história, conversar e etc. Que é bem para falar de morte com criança, sim, não vamos fazer tabu disso aí. E também para poder falar com o morto. Tinha tanta informação, como abertura para algumas considerações e tudo, né? A gente gostou muito, a gente lambe a cria, né? Ai, olha que bacana, olha essa foto, ficou legal, olha essa ilustração, etc. E a gente fez, submeteu, foi aprovado pelo pessoal do serviço funerário, por isso que eu sei que morre 220 por dia, porque eu tinha essa estatística toda, né? Foi aprovado, etc. Aí teve o dia que a gente foi levar para apresentar já impressas as cartilhas, né? Fomos levar uma amostra, e a de adulto foi aprovada, a superintendente gostou, achou bárbaro, etc. E a de criança, ela odiou. Ela pegava assim na mão e falava assim, isso aqui está uma porcaria. Gente, o seu trabalho, pode não gostar perfeitamente. Também não gosto de algumas coisas que algumas pessoas fazem. Ué, né? A gente não fala que dá uma porcaria, né? Eu balançava assim, acho que fiquei traumatizada quando eu balançava. Então, isso é uma porcaria. Fiquei tão brava. Ela disse, as coisas da PUC estão assim. Eu não admito que você fale assim do meu trabalho e da minha universidade. E parei de falar, porque a vontade era de fazer alguma coisa que ia criar problemas, né? E tinha um professor do direito, que também estava envolvido ali, né? E ele falou, mas a professora disse que o material é bom e está impresso, tem 10 mil cartilhas impressas, a gente quer usar. Pode usar, mas tem que pôr um carimbo para falar que é teste. Aí a gente teve que imprimir tudo de novo do jeito que ela quis. Do jeito que ela quis, ai pessoal, que vergonha. Na que vocês vão receber, que é a porcaria, a gente fala com a criança assim, olha, a pessoa morre, enterra ou crema. É um adulto que está conversando isso para a criança, com a criança. Se a criança achar esquisito, o adulto vai conversar com ela, né? Então,
Então a gente tem o desenho de um caixão e de uma urna para cinzas. Pois a dita senhora quis que tirasse a urna, porque era muito criança, não vai gostar de ver isso. Então, como é que é? Não pode falar de crema, né? Tira a realidade. Aí o melhor da história, a gente põe faz uma metáfora com uma caixa de pronto-socorro, que é para dizer assim, o que você tem para lidar com as coisas difíceis da vida? Quais são as suas ferramentas? Como uma caixa de pronto-socorro que a gente guarda lá, o band-aid, não sei o quê, não sei o quê. O que você tem? Então a gente desenhou uma caixa de pronto-socorro e tem aquela cruz de pronto-socorro, né? Não é símbolo para isso, para o hospital, pronto-socorro. Não precisa tirar a cruz porque o Estado é laico. Minha senhora, isso aqui não é cristão. Isso aqui é símbolo de coisa de médico, né? Não, precisa tirar porque o Estado é laico, então não pode. Meu bem, com certeza. E outras coisas, enfim. Oi? Tá. E aí, com isso, a gente tem esse montão de cartilhas. Então, eu trouxe e vou estar aqui amanhã, né? Vou deixar amanhã, gente, porque está no carro. Não sei que alguém me ajude e vai buscar, porque a gente veio tão correndo para não atrasar, acabou ficando aqui no estacionamento. Então, eu vou deixar aqui no CRP, a gente tem aquele balcão onde pendura as cartilhas, aí vocês podem acessar, por favor, tá? Eu queria, nós falamos bastante, né, da questão do luto, da formação do vínculo, a experiência da professora. Eu queria ouvir um pouco sobre as dúvidas de vocês com relação ao papel de psicólogo diante dessas situações mais críticas, com perdas que se complicam para o enlutado. O que vocês assim gostariam de ouvir direcionado à sua questão mesmo com a professora? Boa noite, parabéns pela apresentação, muito enriquecedora. A minha dúvida é o seguinte, tem a instituição, né, que é LESLU, desculpa, LELU, fica no Rio de Janeiro, São Paulo. Essa instituição, ela promove cursos, treinamentos. Gostaria que você pudesse falar isso para a gente, que eu pelo menos não conheço. O LELU é o braço de luto no programa de psicologia clínica da PUC de São Paulo. Então, tem a via dos cursos, desde o regular da Faculdade de Psicologia, que eu tenho uma disciplina lá, e daí na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Né? A professora fez o doutorado comigo, no LELU. E tem o aprimoramento clínico, que é feito na clínica da faculdade, né, no serviço de psicologia, com profissionais que vão para se preparar para serem terapeutas de luto, atendendo os pacientes de lá da nossa clínica. Né? A gente tem uma procura grande desses pacientes e aí é feito este curso com supervisão semanal, mas aí precisa morar em São Paulo. Tem uma pergunta semanal ou é Não, é semanal. Só queria falar um pouquinho, já que você está perguntando de curso, a gente falou dessa plataforma, One Life Alive. Ela é interessante porque ela tem material educativo que vocês acessam e aí a gente pode alugar, vocês podem alugar para assistir em casa, tem lá acho que 2 dias, 3 dias para assistir, né? E tem umas palestras interessantes, tem palestra do Colin Parks, do Ken Dover, que fala do luto não reconhecido, do luto antecipatório, e outras bem boas, estão saindo mais umas novas aí que a gente está acabando de fazer. Então, eu digo isso porque ele pode ser acessado da sua casa, né? Tá? Você chama a galera lá, pipoca e etc. Vamos assistir uma videoaula, né? Tá? Você entrar lá no site, dá para você ver. Assim, one de life, alive de vídeo, .org. One Life Alive, tudo junto, .org. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta.
É uma questão bem prática. Eu sei que numa situação como essa a gente não vai conseguir ter muita informação do que fazer. Eu sou psicóloga, mas não trabalho com criança e recentemente me deparei com uma situação com um pedido de ajuda de uma amiga. Uma situação muito parecida com a que a senhora colocou aqui, de uma moça jovem de 35 anos, que perdeu o esposo numa situação de acidente de carro e que deixou 2 filhos, um de 6 e um de 3 anos. E hoje eu recebi uma ligação dela desesperada, justamente porque o mais velho falou para ela assim: mãe, no Dia dos Pais eu quero que você se vista de homem e vá na escola comigo, porque eu não quero que ninguém perceba que meu pai morreu. E ela simplesmente desesperada, sem saber o que dizer para esse filho, né? Então, assim, eu queria que, se possível, que a senhora colocasse uma ou 2 situações práticas mesmo. Eu sei que não é receita de bolo, que não se aplica para todo mundo, mas só para a gente palpar um pouquinho mais do que pode ser feito numa situação como essa, até mesmo numa fala ali para, mais especificamente até para a mãe que está nesse papel o tempo inteiro de estar cuidando, né? E outra fala muito importante dela para mim hoje é assim: eu não tenho conseguido ficar perto deles porque eu já não sei mais o que responder. São 2 semanas que eu tenho que responder diariamente que o pai não vai voltar, enfim, várias questões. Então, só para finalizar, eu amei esse tema e eu acho que a gente poderia repeti-los em outras situações, porque é um tema pouquíssimo falado. Obrigada, vamos lá. Sabe que muitas escolas não fazem mais Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Fazem Dia da Família e abrem um grande guarda-chuva e vem quem for, né? Porque você tem famílias de 2 casamentos, filho de um, filho do outro, etc., para não ficar essa situação, né? Algumas escolas adotam isso, algumas escolas ficam na tradição de celebrar o Dia dos Pais e tal. Eu acho que ela tem a favor dela que ainda faltam 2 semanas para trabalhar a dor dele de admitir que o pai morreu. Os amigos vão ver, as outras crianças vão ver, ele não quer que as outras crianças vejam, né? É uma realidade muito dura para ele. Evidentemente, ela não vai fazer isso. E se ela pensar, então nós não vamos no Dia dos Pais. Então não vamos porque esse negócio está difícil para você, difícil para mim. É uma opção que ela tem, né? Mas eu acho que para ela chegar no cerne da questão é como ele consegue aceitar que isso aconteceu, que ele é um menino que não tem pai, porque na composição dele é assim: todo o universo tem pai, só eu que não tenho, né? E isso coloca assim 500 degraus abaixo para a autoestima, para um monte de coisa, né? As outras crianças não vão vê-lo assim. As outras crianças podem assustar de pensar: nossa, se morreu o pai do nosso amigo, o meu também pode. Ai, meu Deus, né? É outra perspectiva. Eu acho que é o tempo que ela tem para ir com a suavidade, a paciência que ela puder ir trabalhando o fato, né? E que até ele pode ter a escolha de não ir, tipo, né? Mas eu acho que é por aí, não tem muito como a gente fugir disso, né? Por isso que eu falei, ela tem favor dela 2 semanas, né? E, professora, se me permitir um apoio, como a colega falou, que a moça já está sem forças para dar continuidade a essa fala, acho que a Maria Helena trouxe isso, tanto de tarde como há pouco, a questão da rede social de apoio. Você tem que saber pedir ajuda, né? Eu já não consigo mais pedir para mais alguém ajudar, né, Maria Helena? Acho que isso é importante. Claro, foi pedir ajuda para você. E a cartilinha, hein? De repente a cartilinha é legal. Pegar lá no carro, vai. A de criança. Mas eu fui voluntária, eu desço lá e pego. Você vai mesmo? Eu vou te dar, então. Quem mais vai fazer pergunta enquanto eu dou a chave do carro para ela? Sim. Primeiramente, boa noite, doutora. Sou uma fã. Eu li o seu livro Intervenções em Crise, maravilhoso, a criação do espírito. Eu vejo muito que essa coisa de não, você vai ficar bem, não, você não vai morrer, principalmente com crianças,
é uma questão muito mais de quem está tendo que responder a um tipo de questionamento desse, né? E eu queria ouvir um pouco mais da sua opinião sobre como que nós, profissionais de saúde em geral, não só o psi, mas os enfermeiros, né? Como estamos sendo preparados para lidar com esse tipo de coisa? Porque, principalmente em conceito hospitalar, tem muitos desses questionamentos e, às vezes, é muito nítido que é uma questão, às vezes, assim, do médico, né? Tipo, não, nem só do médico, mas, tipo, do enfermeiro, que está ali cuidando o tempo todo, e aí o neném fala, mas tia, eu vou morrer? A vontade da enfermeira é falar, não, vai ficar tudo bem. E não, às vezes não dá para responder, porque às vezes pode ser que não vá ficar tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a formação de nós profissionais em contextos, né, complicados. Assim. É novo um movimento de trazer o assunto para as escolas médicas e de enfermagem, o pessoal da saúde, de debater isso. São poucas as universidades que trazem, ou como disciplina optativa, ou como alguma atividade, enfim. Né? Mas a gente tem insistido muito que isso precisa, inclusive no viés de saúde do trabalhador. Porque este profissional pode estar tecnicamente muito bem habilitado, mas na hora deste confronto, ele se vê sem ferramentas. E não que isto não seja técnica. Uma comunicação de uma notícia indesejada, de uma má notícia, o que for, também requer técnica. Né? E aí tem todo um movimento de cuidado deste profissional para ele lidar com essas situações extremas. Né? A enfermagem fica muito presente, né? Está ali, é o tempo todo, ele faz, executa e etc. E é para quem são dadas essas perguntas. Né? Então, eu acho que é bom que a gente comece a levantar essa necessidade, tá? E que sejam feitos, sei lá, seminários, o que for, para que o tema seja abordado. Poder falar sobre morte, não tecnicamente, enquanto processo fisiológico, né? Sabe, morte como uma experiência que a gente vai ter e que tem muito significado e diferente para o profissional da assistência. Né? Diferente em relação à sua hierarquia, diferente em relação à flexibilidade ou não da instituição onde trabalha. Né? Eu defendo que a gente traga muito esse assunto. Ainda ontem em casa, eu faço parte do grupo que é de psicólogos em cuidados paliativos. E a gente fez uma reunião porque vai ter em novembro o congresso em BH. É BH, né? BH. É. E a gente vai dar um curso pré-congresso de luto antecipatório, etc. A gente estava bolando o curso ontem e tudo. E tem as mesas onde cada um de nós vai falar e tal. E tem uma mesa que é para falar isso aí, do sofrimento do profissional, porque falta ali o preparo para poder falar